Bom, continuando aí o assunto de articulações, nós vamos ver agora o segundo grupo de articulações, que são as articulações do tipo cartilagínea. Lembra lá que nós tínhamos três grandes grupos, né? Fibrosas, cartilagíneas e sinoviais. As articulações fibrosas, nós já vimos que elas quase não têm movimento entre os ossos. As articulações cartilagíneas, elas vão seguir mais ou menos os mesmos preceitos das articulações do tipo fibrosa, tá? A gente vai ter contato direto também entre as partes, só que ao invés de a gente ter tecido conjuntivo fibroso, a gente vai ter agora tecido cartilaginoso, daí vem o nome de articulação cartilagínea. E da mesma forma que as fibrosas, elas também têm pouca mobilidade, tá? Nós temos, dentro das articulações cartilagíneas, dois grupos. Nós temos as sincondroses e nós temos as sínfises. A diferença entre elas é o tipo de cartilagem. Quando a gente está falando de articulação cartilagínea sincondrose, eu estou falando de cartilagem hialina. É uma cartilagem que tende, tá? Tende a ossificar, tá? Então, é uma articulação que tende a ossificar com o tempo. E nós temos um outro tipo de classificação cartilagínea, de articulação cartilagínea, que é a sínfise, onde a gente está falando de cartilagem fibrosa, tá? É uma cartilagem fibrosa. Ela não tende a ossificar, tá? Então, a sincondrose e a sínfise são os dois grandes grupos de articulação. A diferença entre elas, o tipo de cartilagem que está interposto, certo? Então, agora aqui, olha, nesse exemplo que nós vamos dar para vocês, nós temos aqui articulações do tipo sincondrose, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, esse osso aqui é o húmero, tá? Então, esse osso aqui, olha, é o húmero. Lembra quando a gente falou lá, em sistema esquelético, que nós tínhamos os tipos de ossificação? E a gente tinha ossificação a partir de tecido cartilaginoso? Aqui é um exemplo disso, tá? Então, aqui, ó, a gente tem aqui a epífise, que é a cabeça do rádio, e aqui nós temos a diáfise do rádio. Entre as duas, a gente tem um tecido cartilaginoso aqui, ó, cartilagem epifisial. Lembram dela? Como ela é um tecido cartilaginoso que está unindo dois ossos, né? E depois ela vai ossificar, ela é uma cartilagem do tipo hialina e ela é classificada como uma articulação cartilagínea sincondrose, tá? Essa aqui no adulto a gente não vai ver mais, a gente vai ver em criança. Mas uma articulação cartilagínea sincondrose que a gente vê no adulto é aqui, olha. Qual é o nome desses ossos aqui mesmo? As costelas. Lembra que a gente falou que nós temos 12 pares de costelas? Algumas verdadeiras, outras falsas. Dentro das falsas nós temos as flutuantes, lembram? Aqui, entre as costelas e o osso externo, a gente tem um tecido de cartilagem, olha, bem grande, olha. Então, eu tenho cartilagem, não importa que grande, unindo dois ossos. Eu tenho uma articulação cartilagínea. E como essa cartilagem aqui é do tipo hialina, a gente está falando de uma articulação cartilagínea sincondrose, tá? Então, essa é uma articulação que, com o passar dos anos, ela tende a ossificar, tá? Então, é muito comum, é muito frequente a gente olhar exames de pacientes mais idosos e a gente observar pontos de calcificação nessas articulações, tá? É bem comum isso acontecer, certo? Então, olha, se vocês olharem no roteiro de vocês aí, das articulações, lá por volta da 12ª articulação, vai ter lá, articulações externocostais. O nome dessa articulação é articulação externocostal. A gente classifica ela como articulação cartilagínea sincondrose. Tanto que vocês vão ver em alguns livros, essa articulação aqui, essas articulações, denominadas como sincondrose costoesternal. Se vocês olharem aqui, olha, aqui mesmo eu já coloquei para vocês, né? Ó, sincondrose costoesternal, ou seja, entre as costelas e o externo. Agora, qual o nome dela? Articulação externocostal, ou articulações externocostais, certo? Então, nome dela, articulação externocostal. Classificação, articulação cartilagínea sincondrose. Deu para entender? É fácil, né? As articulações cartilagíneas são bem fáceis. Agora, o outro grupo que nós temos são as articulações cartilagíneas sínfises, onde a gente tem uma cartilagem do tipo fibrosa, certo?
unindo os ossos. Então, nós temos aqui uma cartilagem fibrosa, tá? Essas articulações cartilagíneas sínfises, elas estão presentes em 2 lugares. Aqui, olha, entre os corpos das vértebras, tá? Então, a gente chama ela de sínfise intervertebral, tem no roteiro de vocês também. E nós temos a outra, aqui, ó, entre os ossos púbeis do quadril. Lembra lá quais são os nomes dos ossos do quadril? Ilho, esse mais aqui de baixo, isquio, e aqui, pubis, certo? Então, aqui, entre os 2 ossos púbeis do quadril, nós temos a articulação cartilagínea sínfise. Aqui a gente chama de sínfise púbica, certo? Púbica, não é pública. E aqui nós temos a sínfise intervertebral, que é entre os corpos das vértebras, certo? Entre os corpos das vértebras, a gente vai ter esse elemento de cartilagem fibrosa, que não tende a calcificar, que a gente chama de disco intervertebral. O disco intervertebral, ele vai ter 2 componentes, tá? Então, aqui, ó, a gente vai ter mais externamente anéis fibrosos, tá? A galera aí da físio vai ver muito isso, né? Quando a gente trabalha com hérnia de disco, por exemplo, prolapso de disco, quem é da biomedicina vai ver muito isso em exames de imagem, tá? Então, a gente tem aqui, ó, os anéis fibrosos, e no meio a gente vai ter aqui, olha, o núcleo pulposo, que é uma parte bem mais hidratada do disco intervertebral. Tanto aqui numa vista superior, quanto aqui quando a gente faz um corte sagital. Ó, a gente consegue ver aqui, ó, a parte dos anéis fibrosos e no meio o núcleo pulposo. Quando a gente vê aqui, olha, numa foto real, a gente também vê a mesma coisa, né? Ó, aqui, ó, os anéis fibrosos, aqui o núcleo pulposo e aqui atrás, olha, o forame vertebral, né? Onde passa ali dentro a medula espinal. Por isso, quando a gente tem uma herniação, ou seja, esse disco, ele se desloca aqui em sentido posterior, a gente vai ter um comprometimento, a gente vai ter aqui, olha, uma compressão dos nervos ou da medula espinal que está passando bem aqui atrás, certo? Então, esse é o disco intervertebral que está entre as articulações sínfises aí na coluna vertebral, sínfise intervertebral, certo? Então, aqui, olha, resumindo, nós vamos ter aqui as articulações que a gente chama de grupo das articulações sólidas. Então, a gente vai ter aqui um grande grupo, que são as fibrosas, lembra lá que a gente falou? Aí a gente tem as do tipo sutura, que a gente viu lá que a gente tinha sutura plana, lembram disso? Serrátil, escamosa, certo? Nós temos a sindesmose gonfose, que é exclusivamente lá no dente, as suturas estão todas na cabeça, e nós temos as sindesmoses, por exemplo, radioulnar. Essas são as articulações fibrosas. Dentro dessas articulações sólidas, nós também temos as cartilagíneas, de 2 tipos, sincondrose, que tende a calcificar, e as sínfises, tá? Que são todas medianas aí, certo? Tanto o disco intervertebral quanto a sínfise púbica, certo? Então, eu vou mostrar para vocês agora um videozinho que mostra pra gente bem essa ação aí do disco intervertebral, certo? Então, aqui, olha, nós estamos vendo o disco intervertebral, aqui, olha, lá com o anel fibroso, o núcleo pulposo, e conforme a gente vai na função normal, ele vai dar esse amortecimento. E ele pode degenerar aí e formar a hérnia de disco, por exemplo, comprimindo lá a medula espinal por consequência, os nervos que saem dela, certo? Então, essa aí é a função do disco intervertebral. A função dele não é da hérnia de disco, a função dele é fazer esse movimento, ajudar esse movimento aí entre os ossos da coluna. Deu para entender isso, crianças? Então é importante a gente compreender aí o tipo de mobilidade. Ela dá um pouco mais de mobilidade do que as articulações fibrosas, mas ela ainda tem pouquíssima mobilidade, certo?